O Byron tá ouvindo? Não, acho que o Byron não. Byron, a gente tá falando. Acho que ele não ouve a gente, não. Ele não escuta. Deixa eu falar para ele. Só falar para ele que... Bom, você tá todo mundo ouvindo, né? Menos o Byron. Eu tô ouvindo. Bom, eu não sei por que que o Byron não consegue ouvir. Deixa eu ver aqui. É. Bom, das opções aqui só tem reportar o Byron, ou então ele tá normal aqui, não tem nada demais. Enfim. Beleza, ele vai sair e entrar. A gente vai... Vamos começar, porque senão acho que vai ficar tarde, né? Beleza. Todo mundo consegue ver aqui em full screen? Só confirmar. Sim, pode começar. Bom, eu vou apresentar sobre Late Choice for Entanglement Swapping, que vai basicamente misturar dois temas que nós já vimos, obviamente, né? De Late Choice e Entanglement Swapping. A minha apresentação hoje vai se focar em 3 artigos, que eu não consigo passar. O The Late Choice for Entanglement Swapping, homônimo, do Asher, em que ele fez a predição teórica desse feito. O Experimental Proposal of Treated Late Choice for Entanglement Swapping, onde o Ospelmayer e o Zeilinger fizeram uma proposta experimental em que poderia ser feito, esse experimento poderia ser feito. E depois o artigo também do Zeilinger, o Experimental the Late Choice Entanglement Swapping, que acho que o próprio nome dá a dica, ele já fez o experimento efetivamente e verificou tudo que o Pérez previu. Bom, antes de a gente entrar de verdade, eu vou botar algumas frases só para... Talvez não faça muito sentido agora, mas depois da apresentação eu espero que faça. Que é basicamente... A primeira frase quer dizer que o experimento, aparentemente paradoxal, consegue produzir emaranhamento entre partículas que nunca não têm a mesma fonte, nunca interagiram direta ou indiretamente, e talvez elas nem existam mais, e depois de poder deixar de existir, o emaranhamento começa a existir entre elas. Então, a princípio, parece um experimento que vai ser muito estranho, mas eu acho tranquilo de entender se a gente for com calma. E outra coisa que esse experimento vai introduzir para a gente o conceito de não, que a gente já tinha, da dualidade partícula-onda, mas agora uma nova dualidade em que as partículas não está bem definido se elas estão emaranhadas ou separadas. Mas já vamos entrar nos detalhes daqui a pouco. A esquemática do nosso experimento vai ser a seguinte. A gente vai ter 2 fontes de Einstein-Podolsky-Rosen, basicamente 2 fontes que vão gerar 2 fótons emaranhados. A primeira gerando fóton A e fóton B, e a segunda fóton C e fóton D, que esse par é emaranhado e esse par é emaranhado. Bom, a primeira fóton vai para a Alice, e ela vai fazer a sua medição. O último fóton D vai para o Bob, que ele vai fazer a sua medição. E os fótons B e C vão para o Victor. O experimento é feito de tal maneira que o Victor, que nesse momento a gente vai descrever a medição dele como uma caixa preta, e daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes sobre como ela funciona, vai poder fazer uma medição de tal maneira que ele emaranhe esses fótons B e C inicialmente separáveis, e os fótons A e C, por sua vez, também vão ser emaranhados. Então, os fótons que são medidos por Alice e por Bob, a princípio não estão emaranhados, são completamente separáveis, e dependendo do que o Victor fizer,
esses fótons vão ficar emaranhados, mesmo nunca tendo interagido. Vamos entrar em mais detalhes falando da descrição matemática sobre isso. Bom, o estado gerado, a gente sempre vai imaginar, por causa de como o experimento vai ser feito, que também vai entrar em detalhes daqui a pouco, a gente sempre vai imaginar que a base computacional está na base de... está falando sobre a polarização de fótons gerados pela fonte EPR, que os fótons podem estar na polarização horizontal ou vertical. Bom, o estado realmente gerado pela fonte EPR vai ser o estado Psi-, uns estados à base de Bell, nada aqui em cima. Os dois estados pelas duas fontes vão estarão na base de Bell, nesse estado. Então, o estado total ABCD vai ser basicamente simplesmente o produto direto entre os fótons emaranhados A e B, um fóton da Alice e um fóton que foi para Victor, produto direto com par de fótons emaranhados, um que também vai para Victor e o último D que vai para Bob. Como a gente quer que Victor emaranhe o seu par e espera que assim os pares de Alice e de Bob fiquem emaranhados, tudo que a gente precisa fazer é pegar esse estado inicial e reescrever ele bem no espírito de como a gente faz para teleporte quântico. Pega esse estado, a gente abre todo ele e reescreve os fótons B e C numa base de Bell. Fazendo isso, o estado final que a gente consegue é o mesmo estado, só que reescrito. Está aqui na equação 2. Onde agora a gente realmente tem os fótons B e C emaranhados. E agora a gente vai ter os fótons A e D emaranhados. A gente tem... Isso, exatamente. Certo. Então a gente tem agora um estado em que, dependendo da medição que o Victor fizer, se o Victor medir nessa base de Bell, medir os fótons deles na base de Bell, por exemplo, ele conseguir esse estado Psi+, Alice e Bob então vão estar, por consequência, no estado Psi+ também. Isso implica que Alice e Bob estão emaranhados. Por Bob ter emaranhado os fótons dele, Alice e Bob também estarão emaranhados. Só vamos tomar um passo para trás e lembrar que esses estados da base de Bell, Psi+, Psi-, Φ+, Φ-, são estados maximamente emaranhados. Então, efetivamente, a informação inicial, a informação que está indo para Alice e para Bob, a princípio, são informações... Desculpa, deixa eu falar essa frase. Os estados que estão indo para Alice e para Bob, como eles estão em estados maximamente emaranhados, aquela parte dos sistemas dele são basicamente estados maximamente mistos. Quer dizer, eles não carregam informação para Alice e para Bob. Tá, mas já vamos entrar em detalhes sobre isso daqui a pouquinho. O que é importante a gente falar nesse momento é que, como a gente tem, dependendo como... Desculpa, eu tô me enrolando, gente. Victor fez a medição dele e efetivamente emaranhou os fótons da Alice e do Bob, aconteceram duas coisas. Primeiro, os fótons da Alice e Bob se emaranharam, mesmo não tendo vindo de uma mesma fonte e não terem interagido diretamente nem indiretamente, já que a única interação, a única medição efetiva foram feitas em outros fótons. Isso explica uma parte das minhas frases iniciais. Além do mais, como os fótons, como inicialmente o que a gente tinha eram dois pares de fótons maximamente emaranhados, e no final a gente também vai ter dois pares de fótons maximamente emaranhados, existe uma relação de monogamia de emaranhamento aí, em que o emaranhamento basicamente fez o swapping, ele foi de um sistema para o outro. Foi de pares de sistemas para outros pares de sistemas. Como uma nota de rodapé, isso foi primeira vez demonstrado experimentalmente em 1998 e novamente foi verificado em 2002. Só um detalhe a mais, vamos falar agora sobre como eu acho que o Mayer e o Zeilinger proporam para a gente poder realmente fazer esse experimento. Eles falaram que a caixa preta do Victor poderia ser descrita por um interferômetro de Mach-Zehnder com uma certa fase psi de T. Em que T não é o tempo, mas é basicamente um parâmetro livre que o Victor pode alterar e basicamente alterar a fase relativa entre os braços do interferômetro, que ele vai poder medir depois o resultado final. Nesse artigo, eles mostraram que se o psi é zero, quer dizer, se não existe uma fase relativa entre os braços, os fótons não interferem aqui no meio e efetivamente não acontece nada.
o par emaranhado AB continua emaranhado, o par emaranhado CD continua emaranhado, e não acontece nada entre os fótons de B e C. Desse jeito, Victor efetivamente não fez nada. Mas se Victor resolve mudar essa fase relativa para π sobre 2, então vai existir uma interferência entre os braços do interferômetro, de maneira que os fótons B e C fiquem maximalmente emaranhados e, por consequência, como a gente acabou de ver, os fótons da Alice e do Bob vão ficar também maximalmente emaranhados. Além disso, nesse artigo eles também mostraram que, se o Victor escolher qualquer fase relativa psi ter entre 0 e π sobre 2, se ele escolher qualquer fase relativa entre 0 e π sobre 2, então os fótons B e C, e por consequência A e D, vão ficar emaranhados, mas não maximalmente emaranhados. Então, Victor, além de poder decidir quem vai ficar emaranhado com quem, ele ainda pode dizer o quanto todas as partes envolvidas vão ficar emaranhadas. Bom, a partir dessa possível escolha do Victor, que a gente vai sempre se referir como psi de T, mas basicamente ele vai decidir se estão emaranhados ou não, a gente pode falar sobre a parte do delayed choice. Que é basicamente o que acontece se depois que os fótons são enviados, os fótons primeiro... Deixa eu voltar para essa imagem, acho que vai ser mais fácil de entender. Se a gente fizer esse caminho todo aqui óptico, muito maior que o caminho que os fótons que vão para ali e suco vão para o Bob, se esse caminho óptico for muito maior, a Alice pode medir o fóton dela, Bob pode medir o fóton dela, e só depois de algum tempo, o Victor mede os fótons dele. Então, o que vai acontecer com esse... O que vai acontecer? O que vai acontecer, então, se o Victor só fizer a decisão se ele vai emaranhar ou não? Então, se ele vai deixar o psi de T 0 ou psi de T π sobre 2 com os fótons da Alice do Bob. Como a gente já falou antes, os estados que vão para cada um desses dois, né, é meio da identidade. Então, efetivamente, eles não recebem nenhuma informação o tempo todo. Eles recebem apenas resultados aleatórios. Então, eles recebem um resultado aleatório e, além de não receber informação, eles nem sabem com quem eles estão emaranhados. Porque no momento que eles recebem, no momento que eles medem, o estado deles nem está bem definido se ele está emaranhado ou não. Aí vai entrar aquela frase que eu falei no começo, sobre a dualidade de emaranhamento-separabilidade. Porque o resultado disso está condicionado a uma medida futura do Victor que ainda não aconteceu. Alice e Bob efetivamente estão recebem um resultado que a princípio é aleatório, por receberem metade da entidade, e só vão conseguir interpretar e saber o contexto dessa informação depois que o Victor fizer a sua medição, o Victor decidir qual vai ser a medição que ele vai fazer, fizer a medição dele, e aí sim mandar a informação clássica para Alice e Bob sobre o que os dados eles querem dizer. Se o resultado que eles conseguiram está emaranhado um com o outro ou emaranhado com o Bob. Desculpa. Se a gente pensar nisso não como um único par de fótons, mas como uma sequência desse experimento, ou seja, os pares de fótons são enviados, Alice e Bob medem, depois o Victor faz sua medição. Eles armazenam isso, essa informação de quais foram os estados que eles fizeram. Eles têm a liberdade até de mudar agora em qual base eles vão medir para uma nova sequência e repetem o experimento nessa nova base, por exemplo. Eles podem fazer isso em sequência. E em todas as vezes, eles vão anotando qual estado que eles mediram. Na primeira vez, a Alice mediu que está no estado right, quer dizer, está no estado circularmente polarizado para a direita. Na próxima, mesma coisa para o Bob. Na próxima vez, a Alice mediu que o estado está verticalmente polarizado, e Bob também. E por assim vai. Eles vão fazendo a sua datasheet, a sua lista de informações. Se a Alice e Bob pegarem a sua lista de informação e tentarem ver o label só com elas, com toda a lista de informação, eles não vão conseguir e, por consequência, não vão conseguir criar uma chave secreta nem se comunicar. Porque, como a princípio eles só recebem metade da identidade, eles só recebem metade da identidade, eles só recebem
não recebem informação e só recebem resultados aleatórios. Porém, se o Victor vê a lista dele e falar, olha, nesse tempo, nesse tempo, nesse tempo, toda vez que tem a seta, ele fala, olha, nesses tempos aqui, por exemplo, 2, 4, 6, eu vi que existe emaranhamento dos meus fótons. E fala, olha, olhem para a sua lista nesses tempos, no tempos 2, 4, 6. E se vocês só se preocuparem com essa sublista, vocês com certeza vão poder violar Bell. Porque o Victor conseguiu o emaranhamento. Exatamente o que a gente viu em Triângulo Swap. Então, dessa maneira, Alice e Bob vão poder violar Bell usando só esses subdados, por consequência, poder criar uma chave secreta entre eles e poder, assim, se comunicar, fazer uma comunicação secreta. A gente já vai ver daqui a pouco como isso pode ser usado para uma criptografia quântica, mas daqui a pouco. Eu acho que eu falei até um pouco demais e já falei esse slide todo. Mas, repetindo. A princípio, Alice e Bob não tem informação nenhuma, sem nenhuma correlação, a princípio, um ruído, entre aspas. A partir da informação do Victor, que eles podem realmente conseguir alguma informação escolhendo parte da tua informação total deles, e aí sim descobrir quando eles estavam emaranhados ou não. Isso, para mim, tem um choque muito grande, que isso basicamente está dizendo para a gente que não importa quem fez a medição primeiro, se foi Alice, Bob ou se foi o Victor, ou então se o Victor só fez a escolha dele antes ou depois da medição da Alice do Bob. As predições que a mecânica quântica diz para a gente não importam com a ordem temporal de quem fez qual medida primeiro. Isso para mim é uma frase bem grande, mas que eu acho bem maneiro. Como não importa quem mediu o que antes, eles vão conseguir exatamente sempre os mesmos, não os mesmos resultados, mas eles vão conseguir sempre verificar o não emaranhamento. E isso para mim é a grande conclusão, porque se a gente pensa de uma maneira meio clássica, com os estados estão bem definidos, sei lá, o estado quântico seria um objeto real, a gente vai começar a achar que existe viagem no tempo, a informação do futuro mudou o evento no passado, e um monte de coisa muito preocupante, mas não. O estado quântico não é um objeto real. Ele só diz para a gente uma lista das probabilidades de cada um dos possíveis resultados do experimento. Então, se a gente pensar que desse jeito, em que o estado quântico só nos dá um catálogo da nossa informação de quais resultados podem sair, tudo continua dando certo, a gente não precisa invocar a viagem no tempo para explicar os eventos, explicar o experimento. Vamos voltar um passo atrás, como eu falei, a informação que isso pode ser usado para criptografia quântica. Porque o que o Bob efetivamente faz, ao escolher qual base ele vai medir, se ele vai usar uma base de Bell para medir as coisas e emaranhar Alice Bob ou não, a gente pode criar um protocolo de criptografia quântica. De maneira que, bom, desculpa. Se o Victor decide que ele vai emaranhar os fótons da Alice do Bob, como eu já falei, ele pode anunciar os tempos em que ele fez a medição de Bell, ele emaranhou os fótons dele, Alice e Bob estão emaranhados, tudo que eu já falei. Pode estabelecer a chave secreta, se comunicar. E o mais importante disso tudo é que o Victor não tem informação nenhuma sobre o que Alice e Bob estão se comunicando, não tem informação nenhuma sobre o que é a informação que eles estão trocando. Ele só tem informação nos tempos em que eles puderam se comunicar. Então, é uma comunicação segura, sem acesso nenhum do Victor sobre a comunicação de Alice e Bob. Por outro lado, se Victor não faz nada, não emaranha, deixa tudo exatamente como estava inicialmente, ele já tinha um fóton emaranhado com Alice, um fóton emaranhado com Bob, e agora ele pode se comunicar com Alice e com Bob, cada um com a sua chave secreta. Então, nesse protocolo, esse Third Man Cryptography, o Victor decide quem se comunica como quem, e mesmo quando não é ele se comunicando, ele não tem acesso a nenhuma informação. Bom, essa é a teoria do que a gente quer fazer, que foi feito pelo Ash, foi desenvolvido um pouco pelo Aspamai e pelo... Gente, esqueci o nome. Esqueci o nome, desculpa. Zalinger. Isso, obrigado. A gente vai passar agora realmente para a verificação experimental que o Zalinger fez.
Bom, o setup experimental dele é o seguinte. Ele tem um laser aqui em azul de 404 nanômetros. É um laser pulsado no ultravioleta, que ele vai passar por esses dois cristais em amarelo aqui. Esses cristais de boreto de bário, que vão servir como nossas fontes de EPR. No momento que esse fóton de 404 nanômetros passa pelo cristal, ele divide por efeito de Spontaneous Parametric Down Conversion, em dois fótons menos energéticos de 808 nanômetros, em que aqui a notação muda, mas é basicamente fóton A, fóton B, fóton C, fóton D. Então, um fóton vai para Alice, um fóton vai para o interferômetro de Mach-Zehnder. E a mesma coisa acontece no outro cristal de boreto de bário. E a mesma coisa acontece. Um fóton vai para o Bob, um fóton vai para Alice. O que acontece é que aqui os fótons de Alice e Bob passam por certos filtros e depois eles podem medir. Enquanto os fótons 2 e 3, ou seja, os fótons B e C que vão para o Victor aqui em cima, eles passam por fibras ópticas de 104 metros para fazer esse delay e dá tempo da Alice e Bob fazerem primeiro a sua medição e depois o Victor fazer a medição e também a escolha do Victor ser feita depois da medição de Alice e Bob. Então aqui eles passam por alguns filtros, ele vai entrar no interferômetro de Mach-Zehnder. Aqui existe um Quantum Random Number Generator, que basicamente vai ver, dependendo, desculpa a palavra, gente, o efeito aleatório aqui do Beam Splitter, ele vai decidir ou não como o Victor vai realmente fazer a medição e vai decidir qual vai ser a escolha de base que o Victor vai fazer, completamente aleatória e por causa do delay aqui, depois que a Alice e o Bob fizeram. Essa é a visão geral sobre como foi o experimento deles e vamos ver o que eles conseguiram. A primeira coisa que eles fizeram foi ver correlação. Deixa eu passar aqui o slide. Foi calcular essa função de correlação normalizada entre os fótons que Alice e Bob viram. Ele é definido aqui pela equação 3, onde o C de JJ, o C de J perpendicular e Z perpendicular, significa um número de coincidências que teve entre Alice e Bob visualizar, por exemplo, o fóton numa certa polarização J, onde J pode ser vertical, por exemplo, se J for horizontal, J perpendicular é vertical. Se J é polarizado circularmente para a direita, J perpendicular é polarizado circularmente para a esquerda. Então, contar quantas vezes Alice e Bob mediram juntos, que estava ao mesmo tempo polarizada com a mesma polarização, ou com a perpendicular a ela, ou com um perpendicular ao outro, e por assim vai. Eles pegaram os dados que eles fizeram depois de uma sequência de medições e conseguiram esses dois gráficos. Primeiro, no caso A, que vai mostrar essa função de correlação normalizada entre os fótons 1 e 4, ou seja, entre os fótons A e D, entre Alice e Bob. No caso A, eles verificaram, foi quando o Victor fez os fótons B e C, fez uma medição de Bell sobre os fótons B e C, por consequência eles se emaranharem. Então, a princípio, os fótons A e D da Alice e Bob deveriam estar emaranhados. E isso é verificado porque a função de correlação, a magnitude da função de correlação em cada uma das bases, cada uma das bases é da mesma ordem, mas aproximadamente aqui 0,5, 0,5. Então, significa que os fótons A e D estão emaranhados. Então, eles verificaram que quando o Bob realmente emaranha B e C, fótons A e D estão emaranhados. Por consequência, aqui nesse outro caso, quando o Victor não emaranha os fótons, deixa os fótons de B e C separáveis, a função de correlação é muito maior em uma única base do que nas outras duas, que efetivamente quer dizer que os fótons estão separáveis. Então, eles verificam que realmente aconteceu a mudança entre separabilidade, entre separar estados separáveis e estados emaranhados, conforme a escolha e medição do Victor. Deixa eu falar de um jeito mais fácil. Os estados de Alice e Bob ficaram emaranhados ou separáveis, dependendo de uma escolha e medição de Victor feita no futuro.
exatamente como a predição teórica queria dizer. Bom, para finalizar, um outro teste que eles fizeram foi, vamos calcular qual foi, desculpa, a gente deveria, não, certo. O outro teste que eles fizeram, para também verificar, foi, vamos calcular a fidelidade do estado que a gente mediu experimentalmente com a predição teórica do que deveria ter saído. Isso foi dado pela fidelidade entre o estado visto experimentalmente e o estado teórico. E eles falaram, vamos verificar que existiu emaranhamento segundo essa entanglement witness. Basicamente, se a fidelidade for maior que meio, a gente pode dizer que o estado visto experimentalmente está muito perto do estado predito, então a gente tem emaranhamento. Deixa eu falar de novo. O estado out é o previsto se os estados estivessem emaranhados. Agora tem um jeito melhor de falar. Então, se a fidelidade for maior que meio, provavelmente o nosso estado realmente estava emaranhado. Mas se isso aqui for menor que meio, então esse caso aqui tudo dá menor que zero, dá maior que zero, desculpa, o estado não está emaranhado. E o resultado final que eles conseguiram foram esse. Uma tabela que, quando o Victor fez uma medição de Bell, um Bell Statement Measurement, entre os fótons 2 e 3, fótons B e C, e os fótons A e D, a gente realmente consegue que a fidelidade está acima de meio. Então, fazer a medida de Bell realmente emaranhou os fótons B e C, onde ele fez a medição, e emaranhou os fótons A e D, de Alice e Bob. Porém, quando ele olha para os outros fótons, os fótons que não deveriam estar emaranhados, os fótons A e D e C e D, eles realmente têm a fidelidade menor que meio. E, por consequência, bateu com a teoria. Agora, se o contrário, se o Victor fez a medição Separable State Measurement, quer dizer, estado separado, em que não deveria emaranhar os fótons, acontece o oposto, que é exatamente o que a gente esperava. Os fótons B e C e A e D não emaranharam, porque a fidelidade deu menor que meio, mas, em contrapartida, o A e B e o C e D, que inicialmente estava emaranhado, e como ele não fez nada para acabar com esse emaranhamento, continuaram emaranhado, já que o estado a fidelidade foi maior que meio. E assim, dados esses dois resultados, eles confirmaram que realmente toda a teoria que o Einstein começou a fazer estava certa sobre delayed choice for entanglement swapping. E é isso que eu tinha para apresentar para hoje, gente. Aqui, rapidamente, minhas referências, que são os 3 artigos originais, como eu mostrei no começo. Legal. Obrigado, Igor. Bater palmas remotamente. Tem um negocinho de palmas aqui, né, que dá para mandar. Reação. Aí. Mas perguntas, pessoal? Alguém tem? Você estava nervoso no meio. Não, imagino. Pode abrir para perguntas, se alguém tiver. Temos um convidado especial aqui, que é o Lucas Brown. Ele vai dar para a gente uma aula sobre o algoritmo de Shor, que ele está preparando com muito carinho e cuidado. Então, obrigado, Lucas, por ter vindo. Não, mas vamos falar agora sobre o Igor. Vamos. Fiquei muito impressionado a qualidade do trabalho. A nossa turma, o pessoal acha que era mais preguiçoso. Quando a gente fez o curso, há 10 anos atrás. Não. Eu tô brincando. O Thiago, obviamente, fez carreira no assunto, né? Eu acabei virando matemático, mas... Não, mas muito legal. A apresentação como toda, o trabalho... Você fez isso em quanto tempo, Igor? Acho que 3, 4 dias. Então mais impressionante ainda. Pô, maravilhoso. 3, 4 dias para montar a apresentação, mas acho que demorou todo um semestre aí de... aprendendo tudo, sim, com certeza. Tem muitos conceitos, né? Emaranhamento, fidelidade, entanglement swapping, tem muita coisa, assim. Não, isso com certeza demorou o curso inteiro. Em termos de... A apresentação também ficou fechadinha, não ficou tipo maçante, ficou muito justinho em termos de tempo, em termos de quanto gastar em cada um dos assuntos. Eu
eu achei super legal. Eu gostei também. Eu tenho umas perguntas aqui. Então, você está convencido que não tem paradoxo em entanglement swapping? Não, eu vou admitir que a primeira vez que eu vi, eu tinha acabado de ver a série Dark, caraca, existe viagem no tempo, tudo tá maluco, mas não. Agora eu já acredito nas coisas. Entendi. Já tá mais fácil pra mim. Assim, não é bem uma crítica, mas é mais um warning, assim. Em algum momento na sua apresentação você falou que, tudo isso a gente vê que não tem paradoxo porque o estado quântico, na verdade, é só uma descrição do nosso conhecimento do sistema. Se você falar isso numa conferência, aproximadamente 50% das pessoas vão te aplaudir e 50% das pessoas vão te bater. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque eu concordo. Eu bati nele pro WhatsApp sobre isso. Pois é. O Daniel... Pra mim, eu bati exatamente nisso nele. Não, e tem pessoas dos dois pontos de vista razoáveis, entendeu? Eu tô com você, Igor. Eu acho que o estado quântico é tinta no papel, entendeu? É um aparato matemático que a gente usa para descrever a probabilidade do sistema. Mas tem gente que acha que não, que é que nem carga, massa, que é uma propriedade física mesmo. Eu acho que essa discussão de física, na verdade, não está nem muito bem definida, mas tem pessoas que acreditam que é algo a mais, assim, por trás. Inclusive, tem pessoas que fazem paper sobre isso, e carreira. Inclusive, essa frase, eu tô nem você, eu concordo com ela, mas também eu quis falar, tipo, traduzindo palavra por palavra do artigo do Zeilinger, para também não falar, se vierem bater opa, bate lá no Zeilinger. Não, pois é, porque o Zeilinger é um dos pilares do ponto de vista de que a mecânica quântica é não real. Acontece na cabeça das pessoas. Tipo isso. Mas tem pessoas... Uma vez eu conversei com aquele cara, Juan Maldacena, da dualidade ADS-CFT, e ele falou na maior naturalidade, não, eu acho que campos quânticos são reais e consequentemente, funções de onda também acho que são reais. E ele tem os argumentos dele lá. Enfim, é uma coisa que beira um pouco a filosofia, né? Nesse ponto. Acho que isso dá pra gente concordar. Porque não tem nenhum experimento concreto que a gente possa fazer que seja capaz de me dizer, assim. Talvez o Daniel queira complementar com alguma coisa. Tô vendo ele ficando inquieto ali. Eu discordo um pouco do que vocês falaram. Para mim, quando você fala assim, é a medida do conhecimento, knowledge, né? Para mim, você está falando, então, que você é ignorante sobre o estado que a partícula está. Ou seja, ela, antes da medição, ela tem as propriedades físicas, tipo espinho, que você quiser, tem uma realidade. Ela ou estava para cima ou estava para baixo, e a gente faz uma lista do nosso conhecimento. Eu discordo. Essa propriedade só vai ser ganha após medição. Não, eu concordo com você, obviamente, Daniel, que antes de você medir, a resposta da pergunta não existe. Então, não é uma lista do seu conhecimento, é simplesmente... Eu estava até discutindo com o Igor, quando você faz o estado quântico e você abre uma base, a base que você escolhe não depende do estado, a base que você escolhe depende do experimento. Então, a próprio objeto matemático que você escolhe escrever o estado, ele é relativo ao experimento que você está pensando em fazer. A única coisa que o sistema traz são os coeficientes que vão pesar a base, né? Não, eu sei, eu concordo com você que existe uma diferença clara entre superposição e mistura, né? Então, isso, exatamente. Eu sei, eu concordo plenamente. Mas a questão toda é que quando você fala assim, o estado quântico é uma descrição... talvez seja linguagem ruim. Falar uma descrição do seu conhecimento é uma coisa ruim. Mas é uma descrição... Para mim tá ótimo para mistura. Para mistura tá ótimo você falar isso. Mas sim, para sim. estado puro, eu discordo completamente. Mas tem um comentário puramente matemático que um vetor ele existe independentemente da escolha da base, né? Ele tem diferentes representações de diferentes bases, mas se psi é igual a 1 mais 0 e psi é igual a, sei lá, a alfa mais beta menos, o psi é o psi. Ele é uma coisa, ele é um objeto matemático. Ele é um objeto que existe independentemente da base.
o que você disse de fazer uma medição, você vai estar mudando as propriedades do objeto. Não é bem isso, você está escolhendo uma projeção diferente do objeto. Mas acho que o que o Daniel quis dizer é que quando você faz um experimento, a base na qual você vai colapsar o estado, você vai fazer a medição, depende das características do experimento que você está fazendo. Então, por exemplo... que a propriedade é transformada. Eles falam que antes do experimento ele nem tem propriedade nenhuma. Ele tem um potencial de receber uma propriedade se for medido com tal potencial. Eu discordo de você, Daniel, que ele tem algumas propriedades, porque ele é autoestado de certos observáveis e aqueles estão bem definidos antes da medida. Sim, mas o número, mas a quantidade não é definida, é isso que eu estou falando. Não, se ele tiver... que for exatamente o autoestado, né? Então, mas se ele tiver num estado puro, ele é autoestado de infinitos observáveis e ele tem... Sim. Ele também, se ele for perpendicular a outros estados, aí você nunca vai medir os outros estados dele. Então, eu diria que assim, obviamente eu concordo com o Daniel que tem uma diferença clara entre mistura e superposição. Mas, mesmo o estado puro, ele é um catálogo de tudo que dá para saber sobre o sistema, num certo sentido. Se eu puder botar rapidamente uma frase que eu falei na apresentação, ele te dá um catálogo, quer dizer, uma lista da probabilidade do que você pode medir. Se você fizer essa medição, você tem essa chance de ter esse resultado, essa chance de ter esse resultado. Não que o resultado exista antes da medida, mas ele é só o que você vai saber depois de medir. É um catálogo sobre o futuro. Possíveis futuros. É um computador que permite você calcular a probabilidade de qualquer observação que você possa fazer naquele sistema. É tipo um computador, é uma computação, sei lá. É uma caixa preta, né? É um negócio matemático que você faz uma aritméticazinha em cima dele e sai um número que é uma probabilidade de uma observação. Não porque eu acho complicado. Não exista antes da medição, não é isso que a gente está falando. É porque eu acho que esse ponto é extremamente importante, que eu já li algumas coisas sobre isso. Aí fala como que o Schrödinger e o Einstein acreditavam que a mecânica quântica era uma descrição, em termos de estado puro, né? Era uma descrição de ignorância. E que por isso que eles achavam que existia alguma variável escondida que ia depois completar a teoria e mostrar que aquilo é uma coisa incompleta. Eles brigavam tanto com EPR, o Schrödinger fez a figura lá do gato da caixa, que todo mundo usa, mas ele fez isso para zoar a mecânica quântica. Ele queria criticar com essa figura. Sim. As pessoas esquecem que ele queria criticar. Ele não acreditava em superposição. Ele achava esquisitíssimo. Eu sei. Então, eu acho muito complexo que é pisar em ovos quando você fala nessa parte. Assim. Eu acho que a linguagem deixa a gente meio... Tira um pouco a essência do que é o negócio. Deixa eu fazer uma pergunta com relação à apresentação do Igor hoje. Eu assisti meio por alto, mas pelo que eu entendi, você tem um experimento que saem quatro fótons assim. Inicialmente esses dois estão emaranhados e esses dois aqui passam por um sistema óptico que, dependendo de uma configuração que acontece depois da medida dos fótons da ponta, desculpa, eu não vou fazer a apresentação de novo, mas no momento que você mede os dois fótons da ponta, o estado dos caras, o estado deles, ele não é um estado puro. É o estado dos caras do meio que deixa de ser um estado puro. O estado dos caras do meio passa a ser uma mistura. E aí depois, quando você mede os caras do meio, como é que me fala os estados a cada estágio? Deixa eu voltar aqui. Do sistema em cada estágio. O que a gente tem no início? No início tem um par emaranhado, outro par emaranhado. No princípio não tem nada de comunicação, completamente separável aqui no meio. Esse estado, os dois estados estão nesse, deixa eu ver aqui, coisa pro lado. Estão nesse estado psi- da base de Bell. Então, A e B está completamente, maximamente emaranhado. C e D estão maximamente emaranhados. Beleza. Se você fizer uma medição em estados separáveis, você vai, sei lá, só medir, como é que eu falo isso?
você medir C numa... Mas é uma medição separável, né? Você mede C, você mede D, você não está medindo os dois juntos. Então, você vai conseguir cada um no estado, e aí no final... Quando Desculpa. você, digamos, se você pega, se você tem dois fótons emaranhados, você mede um, o outro deixa de estar no estado puro, ele passa a estar numa mistura, não é isso? Sim. Você pode tomar um traço parcial sobre os outros sistemas, outros modos. Aí isso que você, esse traço, essa função de essa matriz de densidade é que você vai usar para descrever o estado do outro fóton. Sim. O que é que eu estava falando? A gente está falando agora do C e D, mas como eu estava falando do A e B, se eu tomar um Desculpa. traço parcial, se eu quero saber o estado do A, eu tomo um traço parcial sobre B, C e D, então eu elimino a informação deles, e só conseguiria o estado de A, que nesse caso aqui, como está estados separáveis, e o estado onde A aparece é maximamente emaranhado, o estado do A, acho que eu tenho alguns slides um pouco mais... Eu tenho que só achar o slide que viu isso. E o estado do A é meio da identidade, então está maximalmente misto. Não é um Aham. estado puro. Não, tá bom. Eu tô tentando, tô amarrando minha cabeça aqui. Pois, inicialmente você escreveu um produto tensorial que me diz o estado do sistema antes de antes de fazer qualquer medida. O que Sim. acontece? Qual é o estado? Como é que você descreve o estado uma vez que você mede faz a medida dos dois fótons da ponta? Os dois fótons da ponta. É. Peraí. Aí vai ser Não, uma ele- função de vai ser o quê? Por exemplo, você tem o estado AB. Aí eu sei que eu medi, por exemplo, o estado horizontal. O estado A, o vertical para o estado B, por assim. Se eu medir esse estado, por exemplo, o fóton A no estado horizontal, eu sei que o Aham. B vai estar no vertical. Aham. E o Mas aí resto, mas o estado do sistema você vai falar, o sistema está em que estado exatamente? No momento que você faz essas duas medidas. Suponha que o A tá, a gente vai medir, os dois da ponta são o A e o D, né? Se você sim. mede o A em horizontal e o D, digamos, o D em vertical. Qual é o estado do sistema logo depois dessa medida? Como é que a gente escreve Entendi. esse sistema físico depois dessa medida, mas antes de você fazer a medida final? É possível fazer isso? Faz sentido fazer isso? Boa pergunta. Eu Tiago, acho se que você quiser me Oi, ajudar, posso ajudar. Não, se você quer saber se você Eu fico um medir, operador de projeção. se você medir os fótons A e D, bom, antes de você medir localmente, eles são misturas, né? Então você tem um meio da identidade para A, um meio da identidade para D, que é o que você acha não, se mas você tomar o traço parcial. não, o sistema, qual é o estado do sistema todo? do resto do sistema, né? O estado do sistema todo começa esse produto tensorial aí de dois caras O estado do sistema todo é esse produto tensorial aí. no início. Aí você mede os dois fótons, o A e o D. O que Aham. acontece? Qual é o estado do sistema todo depois disso? O estado do sistema todo. Bom, você quer saber em um round do experimento, dado que você sabe a resposta da medida, ou você quer saber na média? Não, eu Acho quero que saber. entre a Alice e o Victor. Desculpa interromper, é isso? Entre Alice e Bob fazer as medidas, mas o Vitor ainda não fez. Qual é o estado do sistema nesse momento? Essa pergunta é tricky, porque se eu sei a resposta que a Alice e o Bob obtiveram, Hã? então o estado vai ser um estado puro. Se eu não sei a resposta, vai ser um estado misto. Que vai ser uma combinação convexa somado sobre todas as respostas possíveis que eles podem ter nas medidas das pontas. Faz sentido. Se você sabe a resposta, aí o psi- vai ter colapsado, né? Exato. Tem um psi- de cada lado. Aí o psi- Exato. dos dois lados vai ser um estado puro. Então vai ser alguma coisa do tipo HVVH, algo assim. Entendeu? Aham. Só que aí é um estado puro separável, porque eu sei a resposta que a Alice e o Bob tiveram. E aí o Victor escolhe como ele mede esse estado puro separável e ele mexe na... Se ele medir um estado puro separável no meio, ele vai encontrar com 50% de probabilidade, por exemplo, se ele tiver HV, né? No caso que a Alice mediu V, então um dos fótons que está com o Victor é H, o outro é H, então o Bob mediu V também. Aham. Então ele está com HH aqui. HH no meio
é uma superposição de φ mais e φ menos. Então, com 50% de probabilidade, ele vai achar φ mais e com 50% de probabilidade, ele vai achar φ menos. Ok. Então eu tô... Mas se você não sabe a resposta, você ainda pode descrever o estado do sistema, mas aí levando com essa incerteza em consideração. Se você não sabe a Se resposta, mas se você só tem acesso a observáveis locais, você vai ver tudo como sendo um meio da identidade, porque é o traço parcial sobre as respostas que você obtém nas pontas. Mas se você tem acesso às respostas, você pode medir meio que uma propriedade global. Aí você tem acesso a essas fases aí, ao estado puro, na verdade. Tá. Só um comentário, gente. Quando eu vou, na minha aula, eu vou falar basicamente só de matemática, então não se preocupe de se você me ouviu falando asneira hoje. O que eu vou falar no vídeo é meio incontroverso, assim, não tem muita... Eu quero ter uma pergunta para o Igor só para fechar minhas perguntas. Volta lá no setup experimental, Igor, rapidinho. Não, volta naquele... aí. Eu estava pensando nesse interferômetro aí. Tem muito tempo que eu não vejo esse tipo de setup. Eu acho que esse setup aí é uma... que o que o Victor tem que fazer é uma medição na base de Bell, né? Ele tem que projetar em φ mais, φ menos, ψ mais e ψ menos. Eu acho que esse setup aí, ele só faz a projeção em φ menos. Eu acho que ele não é capaz de projetar em ψ mais, por exemplo. Tanto que se você voltar uns slides lá na frente, atrás, onde ele tem aquele pergaminho de resultados, aí, só tem φ menos, tá vendo? O resto são tudo estados separáveis ali no meio. Tem menos e φ mais aqui. Não, tem os dois, o número 2 e o número 3. Perdão, então ele consegue φ menos e φ mais, então, eu acho. Tem que ser. Por que ele consegue φ menos e φ mais? Porque aquilo ali é um interferômetro de Mach-Zehnder normal. Então, ele precisa que os fótons interfiram. Então, o φ menos e φ mais, ele é tal que os fótons são indistinguíveis. Você só não sabe, você e o universo, né? Não sabe quais são as polarizações. Porque tudo isso é em polarização, né? Isso é outra coisa que eu acho que é uma... Isso é uma crítica. Eu acho que você esqueceu de falar explicitamente qual era o grau de liberdade que estava emaranhado. Mas dava para ver pelo slide. Eu falei, mas foi muito rápido. Isso foi o meu. Falei que no início que eu ia tomar grau de liberdade de polarização. Desculpa. Então eu que estava... Não, eu falei rápido mesmo. Virado pro lado. Mas... Então, para você interferir aqueles fótons, eles têm que ter a mesma polarização. E isso só acontece para o φ mais e φ menos. Então, eu acho que por isso que você só consegue projetar nesses dois estados aí. Entendeu? E aquele diode laser laranja ali, você não falou, mas ele é importante porque ele estabiliza o interferômetro. Tanto que tem um piezo ali no espelho e um PID que atua no piezo. Se você olhar ali. Então, ele injeta luz por uma outra porta do interferômetro, que o interferômetro está sambando, né? Então, se ele sambar, você vai ter que fazer um average sobre as fases. Você vai tomar a média sobre todas as fases possíveis. E aí o emaranhamento vai embora. E aí você não veria nada. Então, tudo isso tem que ser corrigido na hora, assim. Mas, enfim, acho que a apresentação foi ótima. Eu concordo com o Lucas, foi muito bom. Deu um panorama geral. Não sei se alguém tem mais perguntas. Senão, a gente pode agradecer e passar para o Byron. Acho que era o Byron o seguinte, né? Palmas pro Igor. Byron, seu som tá funcionando, cara? Voltou? Acho que o Byron não tá ouvindo a gente. Ou tá? Byron, você escuta a gente? Escuta. O Byron não tá nem na reunião. Tá sim, cara. Olha ele ali. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Sim. Byron, se você quiser começar... Estou muito feliz. Como é que faz para compartilhar a tela? Tem um botão chamado Share Screen embaixo. Tá travando? Deixa eu só perguntar antes de trocar a internet. Tá gravando. Você quer... Não, tá travando? Tá travando um pouquinho.
Tá, então só um instante que eu vou trocar a minha conexão. Tá bom. Tá bom. Mas, Daniel, depois eu vou te passar uns artigos para você ler, cara. Obviamente eu não conheço. Obviamente eu não estou falando que mistura é igual a superposição. Não é isso que eu quero dizer. Mas tem uma. Semântica, Mas semântica. existe uma. A gente acaba discutindo um pouco semântica. Mas existe uma visão de probabilidade que é a visão bayesiana. Que você tem duas visões de probabilidade, né? O Lucas talvez possa falar melhor para a gente do ponto de vista matemático sobre isso. Acho que o Byron. Depois a gente fala disso, que o Byron compartilhou a tela agora. Beleza, Byron, tá dando para ver a tela. Tá dando para me ouvir? Tá dando para te ouvir. Tá ótimo agora. Bota crédito aí. Então manda a brasa. Tá, ok. Então, eu usei um artigo, basicamente, e antes disso eu só vou dar um motivacional, que foi o artigo até que eu mandei para o Thiago em particular, que ele fala sobre um experimento que eles usaram, que todo mundo está familiarizado com o qubit, só que isso. O que a gente vai tratar, na verdade, é uma generalização aqui, são os qubits, esse D aí é de quantidade de estados, e um exemplo que os caras fazem no artigo, eles usam a frequência da luz, no artigo eles usam dois estados emaranhados, cada um com 10 estados, ou dois fótons emaranhados, cada um com 10 estados, eles usam a frequência da luz. Então, eles criam 100 estados. Aí, a grande vantagem disso é que você consegue muito mais estados do que se você tivesse uns 3 qubits, por exemplo, e você tem menos problemas para entrelaçar, porque você só tem 2 caras para você entrelaçar e não mais que 2. Então, quanto mais caras para você entrelaçar, parece que você tem um problema técnico maior. E aí, o grande lance que eles fazem isso nesse artigo aqui, caso alguém se interesse depois, o grande coisa que eles fazem nesse artigo é entrelaçar isso, e eles fazem isso com um material já disponível, um material ótimo disponível para você montar a placa. Todo mundo conseguindo entender bem? Tá, tudo bem. Mas aqui, basicamente, eu vou tratar da generalização da esfera de Bohr. Então, para isso, eu vou começar só definindo a representação dos vetores no espaço de Hilbert. Eu defini aqui H2 e H3 como o espaço gerado, o H2 é o espaço gerado por 2 estados, e o H3 gerado por 3 estados. Isso aí todo mundo já conhece bem. E eu vou fazer um paralelo entre o qubit e eu vou me focar no qtrit, e a gente vai tentar entender a variedade dos operadores. Quando D é igual a 2, a gente tem o qubit, e a gente tem esse estado que a gente conhece, com 2 valores complexos aqui pesando os estados, e como a gente quer que isso aqui tenha sentido de raiz quadrada de probabilidade, a soma tem que dar 1. Para o qtrit, a gente tem um análogo, e a gente vai ter 3 valores, também somando igual a 1, e para cada estado desse, a gente vai ter um operador associado. Para o qubit, os operadores eles são matrizes hermitianas 2 por 2, com autovalores positivos, com autovalores maiores que zero, ou seja, é uma matriz positiva. Essas matrizes a gente conhece, elas são geradas por matrizes de Pauli, identidade mais as matrizes de Pauli, e a gente pode escrever esse estado como sendo um meio da identidade mais um nzinho sigma. Esse nzinho ele é importante aqui porque é ele que você faz uma objeção entre o R3, ou um subconjunto do R3, e os estados a partir dessa relação que vocês estão vendo aqui. Então, para cada nzinho no R3, eu vou ter um único estado ρ. É uma objeção isso. Então, é dessa forma que a gente vai enxergar as coisas. Esse meio está aí porque a gente quer que o traço seja 1 e o sigma tem traço 0. Então, a gente coloca esse meio daí, tem uma motivação aí para manter o traço, e isso é importante depois. E os autovalores, se você fizer uma conta, você consegue chegar para essa relação dos autovalores, e a gente consegue, então, entender que isso aqui vai ser positivo, a matriz vai ser positiva, somente se esses autovalores tiverem norma menor ou igual que 1. Então, quer dizer, o conjunto dos n's que a gente quer são os n's que têm norma menor ou igual que 1.
Isso daí eu chamei esse conjunto de ômega 2. Estou usando a nomenclatura que o paper usa. E aí, esse conjunto ômega 2 é o conjunto chamado bola de Bohr, se vocês preferirem. Os estados puros, vocês sabem bem, são quando a gente tem um projetor, que é ρ quadrado igual a ρ. Eu botei ρ de n para especificar que eles dependem do n. E se você fizer uma conta rápida, você descobre que bom, o valor dele tem que ser 0 ou 1. E então o n, a norma do n tem que ser 1. Isso é a casca, né? Ou seja, esses estados, os projetores, eles são caracterizados também por não serem combinações convexas dos outros elementos. Isso é importante, eles não serem combinações convexas dos outros elementos, porque a gente vai chamar esses elementos de elementos de um conjunto extremal. Então, o conjunto dos estados puros, eles têm uma representação no R3 como sendo o conjunto dos elementos extremais. A gente está identificando eles assim. Ou seja, são os N pertencentes ao R3, que a norma é igual a 1. Isso é a esfera de Bohr. Aí eu vou explicar melhor o que são os conjuntos extremais para vocês terem alguma ideia. Aí vocês veem esse triângulo aí preenchido. A borda dele é o bordo do conjunto. Os extremais, eles pertencem à borda, mas você vê que eles são esses pontinhos que é mais intuitivo no R2, e eles não são, algebricamente você entende eles como não sendo possíveis de fazer uma combinação convexa para chegar até eles. Tipo, eles podem participar de uma combinação, mas não são resultados, entendeu? Eles estão sempre na pontinha. E é assim que a gente vai entender os estados puros geometricamente. Aí vocês têm a bola de Bohr. Na bola de Bohr, a gente tem um caso particular que todo o bordo dela é o conjunto dos extremos. Então, todo ponto na borda da bola de Bohr, ele é um estado puro. A gente entende como estado puro. Então, esse é o entendimento geométrico que a gente tem dos estados puros, só que na bola de Bohr, para 2, né? Ômega 2. Aí agora a gente vai tentar entender isso para os operadores associados ao Kiltrit. Nesse caso, a gente também tem matrizes hermitianas 3x3, com valores positivos, matriz positiva. Só que aqui as matrizes, elas não são mais geradas pelas matrizes de Pauli, elas são geradas por um conjunto de matrizes chamado matrizes de Gelman, que são essas matrizes aqui. Elas têm um traço nulo, vocês podem ver, e são 8 matrizes. Com entradas complexas e tudo mais, 3x3. Então, dessa forma, a gente vai utilizar, analogamente como a gente fez da outra vez, e vai conseguir definir esses rows, os operadores agora que operam nesse espaço, de forma objetiva com esses N's. Vocês veem aqui pela forma, só que esses N's, eles estão no R8. Então, quer dizer, antes a gente tinha N's no R3, identificados com os operadores dos qubits, e agora a gente tem N's no R8, identificados com operadores do qubit. Esse um terço tem uma motivação análoga, porque, do mesmo jeito, esses caras também têm determinante nulo, e aí a gente usa esse um terço dali para pesar na identidade. Bom, aí ômega 3, então, vai ser o conjunto dos ρs positivos, né? Eu botei ρ associado ao N para lembrar de novo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, como essa estrutura geométrica, no caso uma variedade, ela está no R8, a gente, para poder entender melhor o que ela é e qual a relação dela com o ρ, a gente vai falar do conjunto dos extremais, que são os estados puros para a gente, a fronteira dela, e com isso tentar entender rapidamente alguma coisa sobre o ômega 3 inteiro. É uma coisa bem simples que eu vou fazer aqui. O conjunto dos extremais, ele é o conjunto que a gente está classificando aqui como ρ quadrado igual a ρ. Então, para isso, a gente precisa calcular ρ quadrado. E como vocês viram na expressão do ρ quadrado, tem um termo ali do n escalar lambda. Esse lambda é um vetor, né, onde cada entrada é uma matriz de Gelman. Então, para calcular aquilo, o paper introduz uma função que ele chama de produto estrela. Aí eu só preservei a notação aqui. O produto estrela é uma função da R8 para R8. E aqui uma das entradas que você encontra do produto estrela, ele é dado por um coeficiente aqui, e ele tem uma relação, né? Vocês estão vendo que o N estrela N
a coordenada L vai ser dada por essa relação aqui. Aí, o importante é esse coeficiente DJKL, que vai ser definido em função das questões... Ah, tá. Vocês veem meu mouse? Ah, tá. Então, o importante é esse coeficiente aqui, que ele vai ser definido em relação às matrizes de Guelma. É exatamente isso que eu estou falando aqui embaixo. Assim, a gente tem uma relação das matrizes de Guelma que é parecida, semelhante com a relação das matrizes de Pauli. Você vê que o traço de duas delas dá 2 vezes o delta KL. Então, é com essa relação que lembra um pouco da delta de crônica das matrizes de Pauli, a gente vai conseguir definir aquele operador. Aqui vocês veem que tem uma equação. Se você jogar esse termo aqui, 2/3 delta identidade, para o outro lado, você tem que... Isso aqui tem exatamente o mesmo determinante que isso. Então, isso aqui tudo vai formar uma matriz de traço nulo. E como eu disse para vocês, as matrizes de Guelma, elas descrevem qualquer matriz de traço nulo. Então, isso aqui é igual a isso daqui. Então, esses alfa JKL, eles são definidos, você consegue definir eles, a partir dessa equação, em termos dessas matrizes de Guelma. E aí o paper lá... bom, fazendo algumas contas você entende melhor, mas aqui eu não vou abrir muito isso aqui, só que esse alfa JKL, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Então, para definir aquela relação lá diante do produto estrela, a gente vai usar a parte real desse alfa, definido por essa relação. Com isso, a gente vai conseguir calcular o N escalar lambda, e com o produto estrela, ele fica nesse formato aqui, bem mais agradável. E aí a gente consegue dizer quem que é ρ N ao quadrado. Né? A gente tem aqui um nome da entidade, tal, e o produto estrela aqui. A gente está usando isso para poder compactar a notação. Vai fazer mais sentido agora. Quando você compara o ρ ao quadrado com o ρ, lembrando que a gente está tentando achar o conjunto dos extremais, né? Que a gente sabe que estão identificados com os projetores, os estados puros. Que a gente está usando essa relação ρ quadrado igual a ρ por isso. E aí, quando você faz essa igualdade, você acha que, para você ter essa igualdade, você precisa que o n escalar n seja 1 e o n estrela n seja n, aquela operação lá. Então, o conjunto dos extremais é exatamente esse conjunto. É o conjunto dos pontos do R8 que respeita essas duas condições. Aí, agora, eu vou falar da fronteira. Né? A fronteira é exatamente onde o determinante é zero. Né? Que tem uma continuidade aí que vocês podem pensar dos altos valores. Se você fizer uma bolinha ao redor dos caras de determinante igual a zero, tem alguns caras que vão ter o valor maior que zero, alguns que vão ter menor que zero. Então, isso determina os pontos da fronteira. Então, a gente quer esses caras onde o determinante é igual a zero. A gente reescreve o ρ aqui como sendo a identidade, mais esse termo de n vezes lambda. E o n vezes lambda, se você fizer a conta com os operadores, com as matrizes de Guelma, você tem essa matriz aqui. É fácil essa conta, porque aquelas matrizes têm vários zeros e tal. Só que quando você vai fazer a igualdade do determinante vezes zero em termos das coordenadas de n, você chega nisso. É uma conta bem grande, não fica muito bonito, mas se você, felizmente, a gente pode reescrever isso em termos do produto estrela, que a gente definiu antes, e fica assim, ou seja, aquela igualdade fica desse jeito. Isso aqui é a condição para o determinante ser zero, que é uma das coisas que a gente quer. Outra coisa que a gente quer, a gente vai tirar de um teorema, que é ser positivo, e o segundo teorema que é dado no paper é positivo se somente, se ele prova lá no paper o teorema, é positivo se somente se a norma for menor ou igual que 1. Bom, com isso a gente tem a fronteira. A fronteira é o conjunto dos pontos, né, que são positivos, que fazem ρ ser positivo, e que fazem o determinante ser igual a zero. A gente conseguiu escrever isso graças ao produto estrela. Tudo lá. Assim, a diferença entre a fronteira e o conjunto acaba sendo só esse menor ou igual, como vocês podem ver.
E aí, isso aqui seria todo o ômega 3, na verdade. O conjunto inteiro seria todos esses N's do R8, que a norma deles é 1, menor ou igual que 1, aliás, e o determinante segue essa aqui é uma regra para o determinante, para você poder manter o determinante igual a zero, menor ou igual a 1. Tá, aí tem algumas diferenças que a gente pode notar, o Felipe fala sobre isso, umas diferenças que a gente pode notar entre o ômega 2, e no ômega 2 a gente tem que como eu disse, o conjunto dos sistemas é o extremo, é o bordo. Só que aqui a principal diferença é que o conjunto dos sistemas está contido na borda. Então ele já não é mais toda aquela borda que a gente tinha antes, então a gente vai ter só um subconjunto disso. Em particular, o paper comenta que esse conjunto tem medida nula. E a implicação para a gente é que nem todo estado na fronteira é um estado puro. É uma coisa diferente que a gente vê no ômega 2. Outra diferença entre o ômega 2 e, no caso, o ômega D, para D maior do que 2, é que a ação do grupo SUD no grupo, no conjunto ômega D, isso é diferente. Então, a gente pode ver, no D2, a ação pega um elemento do SU2 e ele age no ômega 2, ele age como uma rotação. Todo mundo já viu isso, mas eu vou dar uma explicada aqui. Isso significa o seguinte, que você pega um U do SU2, né? A gente pode associar um operador de evolução unitário, desse jeito aqui, ou seja, ρ vai em ρ', nessa operação aqui. E como a gente tem uma abjeção entre ρ e n, isso pode ser visto como uma abjeção entre... o fato de a gente ter essa abjeção entre ρ e n faz com que o operador U, que leva ρ em ρ', seja visto no conjunto do R8, do Rn ali, como uma rotação. Né? A gente consegue estabelecer essa relação. Isso é o efeito da ação de grupo no ômega 2. Então, a gente vê que começa com o N, né? Você tem uma relação com o ρ, a evolução unitária vai para ρ', e tem uma relação com Rn, com o N'. E do N para N' você tem uma rotação. A gente pode dizer que o diagrama comuta nesse caso. Sim. O S2, que é a esfera de Bohr, né? Ele é uma ação, a gente pode entender ele como uma ação de uma única órbita. Ele é uma única órbita da ação. Isso significa que se você pegar um elemento ali na borda e aplicar essa ação, todos os pontos que você consegue chegar formam essa esfera, que é o S2. Então, a sua órbita é o S2 inteiro. Enquanto que, se você tiver em D maior do que 2, essa órbita dos estados puros eles têm medida nula. Então, é uma coisa bem diferente quando você está em dimensões maiores do que quando você tem o qubit, por exemplo. Né? Ou seja, num você consegue alcançar todo o seu bordo e depois você parte para uma coisa de medida nula, que é bem diferente nesse caso, né? Bom, basicamente era isso. Eu achei que eu não quis entrar muito em alguns detalhes, mesmo assim deu 70 slides. E o paper é esse daqui que eu usei. Ele fala sobre a generalização. E bom, porque para você ver dimensões maiores, ele usa algumas coisas como fatias também, né, 2 e tal. Mas eu achei esse entendimento algébrico mais eficiente. Obrigado, Byron. Perguntas, pessoal? Eu tenho umas perguntas, então, já que ninguém se manifestou. Deu para entender? Foi muito rápido? Deu para entender. Eu acho que o que você quis dizer, me corrige, não sei. O que eu entendi foi o seguinte: para o Q-trit eu posso definir um espaço que é análogo à esfera de Bloch e que certas contas que eu faço com a esfera de Bloch valem se eu trocar o produto vetorial para esse produto estrela que você definiu. Não necessariamente. O produto estrela, ele talvez confunda. O produto estrela, ele usa só para poder compactar a notação.
não chega a ter esse papel tão importante, não. Não, sim, mas, por exemplo, você define uma bola, tem esses vetores n, que são n escalar, um vetor de matriz de Gell-Mann, né? Isso. E aí, quando eu quero falar de ρ ao quadrado, por exemplo, eu preciso invocar esse produto estrela para poder compactar essa notação. Não, na verdade, não preciso invocar nada, porque isso está definido pelo produto das matrizes de Gell-Mann. Só que eu posso escrever de uma forma Isso, mais bonitinha, mais, que nem você falou, mais agradável, É. usando. Eu entendi isso. Eu não entendi uma coisa que você falou assim, nem todo estado na fronteira é puro. Mas em dimensões maiores. Posso fazer uma pergunta? A fronteira do quê? O ômega D é o conjunto das funções de densidade, desculpa, é o conjunto das matrizes de densidade descrevendo estados no CD, é isso? Não. O ômega D é o conjunto dos N's. Perdão, desculpa, você tem razão. Mas deixa eu tentar dar um passo para trás. Você começa olhando para sistemas com D estados. Isso. Você começa os sistemas com D estados, aí você olha para misturas desses estados que são descritos por matrizes de densidade. E essas matrizes de densidade são todas combinações com 8 coeficientes dessas matrizes de Gell-Mann. O conjunto que nos interessa é formado por matrizes de Gell-Mann. Eu acho que o Byron definiu uma estrutura análoga à esfera de Bloch para esse espaço de dimensão maior, né? Para esse Q-trit. Mas não captura todos os estados de um Q-trit. Tipo, não é dizer que todos os estados de um Q-trit eu acho cabem que numa o bola. paper dá como se fosse todos os estados de um Q-trit. Foi o que eu entendi pelo que ele falou. Todos os estados puros? Os puros também. O que acontece é o seguinte, você classificou todos os estados do Q-trit, aí você entendeu que tinha uma objeção com esses N's, e aí falou, agora eu vou olhar só para os N's no R8. E aí você falou, beleza, o conjunto dos N's no R8, cada um que tem uma objeção com um ρ, que é um estado do Q-trit, esse conjunto eu não consigo enxergar direito, mas eu consigo falar dos extremais e do bordo, o bordo todo, né? E os extremais em particular. Os extremais a gente entende que são os estados puros. E o bordo todo é onde fecha aquela variedade. E aí a gente percebe depois que para dentro, você pode fazer um teste lá, para dentro é o conjunto, né? Poderia ser para fora, né? Só fechou a superfície. Mas é para dentro. Então é uma superfície. Mas então os estados. É uma variedade, perdão. Os estados de um Q-trit formam uma bola? Não uma bola. Eles estão dentro da bola do S8. Ok. Ele comenta algumas coisas, mas que, tipo assim, com relação a que no caso da bola de Bohr, da esfera de Bohr, você tem simetria em relação à rotação, por exemplo. E aí ele comenta que tem uma diferença com dimensões maiores. Entendeu? Então, quer dizer, não é mais uma esfera. Por exemplo, se tivesse um cone, né, você já não teria simetria em relação a qualquer tipo de transformação que você faz ali, qualquer tipo de rotação. Então, bom, não é uma esfera. Eu acho que o ponto mais interessante, talvez, seja que o conjunto dos pontos extremais ele tem medida nula na borda. Então, antes você tinha a borda inteira sendo o conjunto de pontos extremais, ou seja, todo ponto extremal era um estado puro, e agora você tem um conjunto de medida nula. Quer dizer, você reduziu bastante esses caras, né? Uhum. Tá. Quer perguntar, Lucas? Acho que eu te cortei. Não, é que eu não entendo as coisas direito, entendeu? Então, deixa eu começar com o dever de casa e aí tentar chegar no nível da pesquisa. O primeiro é uma pergunta do nível do dever de casa. No caso do qubit, os estados puros, os estados moram no C2
e mas eles são vetores unitários no C2. Isso me dá uma esfera que mora em C2, certo? Esses são os estados puros do sistema de um qubit. Agora, suponha que você vai para um qubit. Aí os estados puros do qubit são os vetores unitários em C3, que dá uma esfera. Só que a gente também está interessado em descrever misturas de diferentes estados. Você pode falar, eu estou com probabilidade 1 no estado 1 e probabilidade 2 no estado 2, probabilidade 3 no estado 3. Aí você faz pega o vetor coluna, multiplica pelo vetor linha, né, e faz as matrizes e soma elas com os coeficientes P1, P2 e P3, e aí você forma uma matriz de densidade que descreve esse sistema. Ok, aí no caso do qubit, isso funciona em qualquer dimensão, para qubit, qubit e tal. No caso do qubit, as matrizes de densidade, descrevendo estados mistos de um qubit, são sempre combinações das matrizes de Pauli, sigma 0 mais n vezes o sigma 1, 2 e 3. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Ok, aí agora suponho que você vai para 3. E você precisa de 3 dimensões para o qubit, porque o número de graus de liberdade da matriz de densidade é 3, se você incluir estado misto. Sempre, então é sigma 0 mais n vezes sigma mais n vezes as outras. Isso. Com 3, os n tem 3. Agora, se você vai para 3 dimensões, o que eu aprendi de novo hoje é que você precisa de 8 coeficientes. 8, isso. 8 coeficientes, entendi. E aí a gente está se perguntando quais são os coeficientes que resultam o ômega é o conjunto dos coeficientes que resultam em matrizes de densidades escrevendo estados estados mistos de um qubit. E aí o ômega, o que a gente sabe do ômega? O ômega ele é lisinho, ele é uma esfera, ele é feio. Como é que a gente sabe a dimensão dele? Então, o ômega de novo, é o conjunto dos n's que estão na R8. Uhum. Então ele tem dimensão 8. A gente não sabe a princípio, nada sobre ele, não consegue imaginar ele. Então o que a gente começou a fazer? Vamos falar da fronteira dele, para entender a forma dele. E aí a gente fala, e ele faz duas coisas. Ele olha o conjunto dos extremais, que é um subconjunto da fronteira, e a fronteira em si. O conjunto dos extremais ele acha com a relação ρ² igual a ρ. Esse ρ² igual a ρ são os extremais. Agora, qual é a definição do ρ? A definição do ômega era que a ρ de n é uma matriz positiva definida, né? Eu não entendi. A definição do ômega, do conjunto, a gente está olhando para os n's, tal que ρ de n é maior ou igual a 0. A matriz é positiva definida. Eu acho que tem que ter o traço 1 também. Aqui. Ela é hermitiana positiva de traço 1. Positiva. Ah, tá. Aí a fronteira são os caras de... Determinante igual a 0. Por que determinante? Porque o determinante ele é produto dos autovalores. Mas aí você está olhando para o produto das probabilidades, numa matriz de densidade. Não, é que eu acho que quando ele fala que o determinante é 0, ele está falando que tem rank 1, né? A matriz é positiva se os autovalores são positivos. Desculpa, se o determinante é 0 se o posto é menor do que 1. Desculpa, é menor do que se o posto é menor do que 3. Isso. O determinante é 0 se a matriz não é inversível. Isso. Né? Então aqui, mas isso é certo, mas então é claro que os puros não vão ser toda a fronteira, porque a fronteira porque os estados puros tem posto 1. Né? Você pega um vetor e multiplica pelo outro vetor, pelo vetor coluna. Né? Isso dá posto 1. Então, mas se você olhar só para determinar... entendi. Você está dizendo que essa condição não é suficiente para pegar só os estados puros. Tá fazendo sentido, gente? Para mim tá. Sim. Né? O determinante ser 0 quer dizer que o posto é menor, no máximo D menos 1. Isso. Aqui a gente e o estado puro tem que ter posto 1. Então, realmente, os extremais... E os puros têm que ser extremais? Ou melhor, os extremais têm que ser puros? Isso. Os puros são os extremais. A gente entende isso. Os extremais têm que ser... sem somente ser porque se ele não for... Porque se ele for
puro, ele não pode ser escrito como combinação convexa de nada mais. Exatamente. Então ele é extremal. Tá. A Não sei gente se isso focou no faz puro sentido. com exatamente essa característica para ele. Eu até Aham. escrevi isso, eu acho. Você desenhou o triângulo. É, Eu lembro- não, eu escrevi também em algum lugar caracterizado. Aquele triângulo foi um exemplo, né? Isso. Que caracterizados cartoon. também por serem uma combinação convexa, não serem uma combinação convexa dos elementos. Tá, não, eu tô. É, eu acho eu- que agora fez um pouquinho mais de sentido. Eu precisava ventilar um pouquinho. Relembrar algumas coisas. Byron, você tem algum exemplo físico que naturalmente é um kill treat na sua cabeça? Naturalmente? Naturalmente. Não quero engenharia de nada. Olha, um fóton porque, na verdade, como ele tem muito mais dimensões, ele em particular é um kill treat. Não, ele é muito bom. Para descrever, por exemplo... Oscilador harmônico, né? Tem 1 milhão de estados. Pois é. Não, tem infinitos. Mas É o que Não, você pode usar o exemplo de spin 1, por exemplo. Porque uma partícula de spin 1, ela tem 2L mais 1. Então, L igual a 1. Então, ela acaba ficando com 3 estados possíveis de projeção ao longo do eixo Z, digamos. Né? Fóton. Então, o fóton, ele tem spin 1, Tô mas brincando. ele passa 0. Então, No olhar para a primeiro artigo polarização, só tem 2 graus de liberdade de polarização. Sim, não, tô brincando. Ah, tá. Mas se fosse... No primeiro artigo que eu comentei, o cara eles usam o fóton. Aí ele até comenta sobre as cores entrelaçadas, né? Porque na verdade está falando das frequências. Não mas é porque ali ele tem, tipo, o espaço de Hilbert tem dimensão infinita, que nem o Lucas falou, é tipo um oscilador harmônico. Sim. Então, claro que se você se restringir a um subespaço de dimensão 3, você tem um kill treat. Mas aí você está escolhendo... Bom, é um kill treat, de qualquer maneira, se você se restringir a um espaço de dimensão 3. Mas quando você usa o spin também, você está restringindo a informação, né? Mas mais ou menos, porque o spin da partícula é uma propriedade da partícula, né? Sim, mas você está ignorando os outros graus de liberdade. Claro, sim. Estou me restringindo ao espaço de spin. O Bruno Mas um qubit supercondutor também, né? Você também está se restringindo ao 0 e 1, não é? Também tem estados superiores. Você se restringe a 0 e 1 também. Tem. Mas o problema é que lá você tem uma Hamiltoniana e aí o negócio é construído de forma que o espaçamento entre os níveis superiores é diferente do espaçamento entre o nível 1 e 2. Então, quando você joga luz naquele negócio, a probabilidade dele sair do estado 0 para o estado 1 é muito maior do que a probabilidade dele sair do estado 0 para o estado 2, 3, 4, 5. Tipo, por isso que o pessoal usa a junção de Josephson para introduzir essa não linearidade, para garantir que a Hamiltoniana vai confinar o sistema naqueles 2 níveis. Mas basicamente qualquer coisa tem dimensão maior do que 2, né? É difícil de construir um negócio com dimensão 2, mas é legal. Em particular, o que os caras comentam é que quando você usa luz, eles conseguiram usar luz e usar material, tipo assim, comprado no mercado, como eles disseram. Porque eles não precisaram de criogenização ou temperatura muito baixa, essas coisas, porque eles estavam usando componentes óticos. Se você for no mercado certo. Não, sim. Eu falei com o microfone fechado que se for no Zona Sul não vai ser tão fácil. No Extra, sei lá, no Mundial é não trivial, mas na Thor Labs vai ter. Eu entendi o que você quis dizer, Byron, eu tô brincando. Eu queria comentar também, parabéns pela apresentação, parabéns por ler um artigo de pesquisa e foi bom. conseguir condensar e comunicar e é um assunto a essência também, né? Então, de forma tão eficiente. Muito, muito legal. Foi legal. Só é que o assunto é realmente, eu acho, um assunto difícil que o Byron escolheu, mas a apresentação foi legal. Deu para entender algumas coisas. Eu fiquei em dúvida se vocês iam achar muito trivial ou se vocês não iam entender nada. Não, eu não achei trivial não, Byron. Tá bom. Então tá bom. Mas tá ótimo. Bom, então... Se você acha interessante, isso que importa, entendeu? Se você acha interessante, basta explicar por que você acha interessante, que geralmente as pessoas
E vai ser acompanhar. verdadeiro, né? Você não vai precisar inventar nada para. Eu achei bem interessante, em particular, isso é geometria algébrica, né? E eu achei interessante porque você consegue ver uma relação, quer dizer, características geométricas indicando coisas com uma relação física, né? Uhum. É legal. Tem um especialista de geometria algébrica na audiência. O Lucas é geômetra algébrico, então vocês podem conversar depois. Bom, acho que é isso, né? Por hoje, acho que a gente vai fazer tudo. Acho que é melhor separar em 2 dias, né? Segunda e quarta. O que vocês acham? Você falou isso, na verdade, né? Eu acho que é melhor, porque senão vai ficar muito maçante num dia só. Eu sei que o Bruno deve estar doido para fazer logo, ele fica nervoso. Não, mas tudo bem, tudo bem. Era para ser hoje, o Bruno? Não, eu acho que é melhor separar, porque são 4 alunos, então faz sentido ser terça um dia e quinta outro. Tá. Que eu acho que senão vai ficar muito... Eu acho que eu, pelo menos, já começo a ter um decaimento exponencial do meu nível de atenção e talvez isso seja bom, mas... A minha aula seria melhor gravada ou numa brincadeira que nem essa? Eu acho ou que ao vivo? Como você preferir, Lucas. Tem pessoas que preferem ao vivo. Não, eu tinha planejado, quando eu dei um curso semestre passado, eu acabei de terminar um pós-doc na Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Mas aí do último curso que eu dei lá foi todo remoto. Mas assim é legal, se as pessoas se tem interação e tal, eu acho que talvez valha a pena, né? Mas o ruim é que você não pode pausar e tal. A minha experiência, eu prefiro o vídeo, mas assim, eu sei que tem pessoas, o Daniel, por exemplo, prefere ao vivo. Peraí, o Daniel é qual? O Daniel Tandetnik, que tá escrito ali. Isso. Mas tem pessoas que geralmente não vêm nas aulas, tipo o Bruno Suassuna, que eu acho que estão particularmente interessados na sua aula, por ser uma coisa mais matemática, entendeu? Não sei, Tá bom, então eu vou gravar. O que você sentir melhor, enfim. É bom que fica mais fácil, fica mais permanente, mais fácil de fazer. Eu acho que tem essa vantagem também, de que a posteridade agradece. Eu também fiquei, eu meio que pirei, assim, eu já escrevi, já latequei mais de 10 páginas de notas. Eu sei, obviamente não... Eu devia ter te chamado no começo do curso. Mas aí ontem eu falei, agora eu vou gravar a primeira aula. Aí eu falei, aí demorou demais. Hoje eu vou ter que regravar a aula, porque eu demorei 50 minutos para fazer uma introdução da introdução que não estava... Mas enfim, o resultado vai ser, eu vou meio que tentar jogar as ideias, as ideias principais na aula e os detalhes, e alguns detalhes, tipo demonstrações de mais difíceis do anterior dos números, aí eu faço nas notas. Tá bom. Obrigado, Lucas. Vai ser ótimo. Não, eu que agradeço, estou me divertindo aqui. Que dia que vão ser as próximas apresentações? Quinta-feira, né? Hoje é terça aqui. Quinta às 9 horas. Todo mundo pode? Acho que não deve ter problema. Sim, tranquilo. Beleza. Então tá bom, pessoal. Obrigado. Então, quinta-feira a gente volta com o Bruno e com o Daniel. Nessa ordem, né? Show. Foi a ordem, os números aleatórios sorteados no nascimento. Onde surgiu essa ordem? Ordem alfabética. Ordem alfabética e de sobrenome. Do sobrenome que eu conheço, porque no caso do Byron não é, né? Eu conheço o Byron como Byron, mas... O sobrenome dele é Byron, né? Pois é, mas tem outro antes que colocaria ele depois. Mas enfim, eu escolhi o número aleatório do nome da minha escolha por ordem alfabética. É um bom Mais critério aleatório possível. Os números aleatórios, eles não deixam de ser aleatórios se eles foram sorteados no passado, né? Isso que a gente bom critério aleatório tem que ser escolhido aleatoriamente. A gente aprendeu com o Igor hoje que não importa quando você sorteia os seus números aleatórios, eles continuam sendo verdadeiramente aleatórios. A distribuição pode ser aleatória, mas a distribuição pode ser probabilidade 1 para dar o que o Thiago quer e 0 para dar o que Beleza. Então tá, gente. Estou indo embora. Tchau. Tchau. Foi bom. Acho só. Falou.